Olá, boa noite, a paz do Senhor a todos. É uma Priscila falando. Vamos só aguardar as professoras Jorceline e a professora Lucimeira entrar para que nós possamos iniciar essa live, ok? Só mais um minuto, que elas estão tentando entrar, ok? Olá, boa noite, professora Jorceline. Tá me ouvindo? Estou sim. A senhora está me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Estou. Ok. Vamos aguardar a... Então, vai ser, esse link pode compartilhar, né? Pode. Esse link é para convidados, tá? Eu vou te mandar o link novo. Espera aí. Tá. Para quem for assistir. Apareceu aí o link, amada? Ainda não. Você está digitando. Agora foi. Esse pode enviar, né? Isso, esse pode enviar, por favor. Olá, boa noite, professora Lucimeire. Está nos escutando? Boa noite, estou lhe ouvindo, sim. Então tá ok. Só um minutinho, tá? Ok. Eu já disponibilizei nos grupos o novo link, tá ok? Ok.
Vou encontrar aqui no Face para compartilhar. Olá, olá, olá. Acho que eu vou procurar uma posição melhor para a questão da luz. Tá bom. Tá bom, gente? Aí a luz ou não? Vamos aguardar só mais uns 3 minutinhos que as pessoas estão entrando, tá? Ok. Eu estou tentando compartilhar no meu Face. Vou baixar um pouco. Ah, acabou de aparecer aqui, nós estamos ao vivo no Facebook, no meu Facebook. Eu consegui compartilhar no meu Face. Ah, acabou de aparecer aqui, nós estamos ao vivo no Facebook, no meu Facebook. Eu acho que o seu celular está alto, Jorceline. Não, eu vou desligar agora, tá? Ah, tá bom. Então, enquanto o pessoal está entrando, vamos fazer uma oração para a gente entregar ao Senhor esse trabalho, que eu tenho certeza que vai ser para a honra e glória do Senhor. Amém? Ok. Está me vendo bem? Eu estou te vendo. Estou vendo só parte da irmã Lucimeire. Irmã Lucimeire, se der para eu posicionar um pouco. Agora sim. E eu, está bem assim? Está. Então vamos. Vamos lá. Vamos fazer essa oração, então, entregando a Deus esse trabalho. Senhor, meu Deus, nesta noite, Senhor, nós entregamos diante de Ti, Senhor, este trabalho. Agradecemos porque sabemos que tudo, Senhor, coopera para o nosso bem e nós sabemos que o Senhor é o Deus que cuida dos detalhes. Senhor, abençoa, Senhor, essas duas profissionais, essas duas bênçãos, Senhor, são duas irmãs e professoras, não só de escola dominical, Senhor, mas trabalham nessa área e estão, Senhor, com toda a... Só um minutinho, minhas amadas. Estão voluntariamente, Senhor, fazendo, Senhor, a Tua obra. Abençoa cada um, Senhor, abençoa, Senhor, os visitantes, cada um que nos acompanha nessa live. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos iniciar, então, boa noite a todos. Nós vamos iniciar essa live. Para quem não me conhece, eu sou a irmã Priscila. Alguns me chamam de professora, Priscila, mas eu não sou professora, eu sou secretária da escola dominical, tá bom? Professoras aqui, a irmã Jorceline e a irmã Lucimeire. Eu vou apresentar elas a vocês, mas antes eu vou apresentar um pouquinho do nosso projeto, explicando a vocês que se iniciou com a necessidade de um dos nossos alunos da nossa Igreja Assembleia de Deus aqui do Parque Pedroso, ter TDAH, e a professora lá nos procurou pedindo auxílio de materiais para poder incluir este aluno na sala da EBD. E aí nós procuramos a rede EBD+, e aí o pastor Cagel, o pastor Avelino, todos eles aí abraçaram esse projeto, e nós começamos esse projeto tendo como objetivo, como sempre, o aperfeiçoamento dos professores da escola dominical, visando enraizar a palavra de Deus a todos os alunos. Nessa noite, nós estamos com duas professoras aqui, duas amadas do Senhor, Amém. Que eu vou apresentar para vocês. A primeira dela é a irmã Lucimeire, ela é psicopedagoga, ela é especialista em educação inclusiva, e ela está conosco, e ela é da cidade de Nova Fátima, na Bahia.
Amém? E a outra professora é a irmã Jorceline. Ela fez pós-graduação em Educação Especial, atendimento autista, e ela é de Rondônia. Elas que vão estar ministrando hoje essa live. Nós colocamos lá no grupo algumas sequências de perguntas, abrimos, né, aos professores da EBD, e alguns deles mandaram muitas dúvidas, que já estão em posse das duas, e elas vão estar falando um pouquinho sobre os alunos, o tratamento, como falar, onde eles devem se assentar, um pouquinho mais sobre o autismo e o transtorno de déficit de atenção. Tá bom? A palavra está com vocês, minhas lindas. Eu gostaria aqui de agradecer, ser grata a Deus por esta oportunidade de estar participando aqui. E se a irmã Lucimeire quiser se apresentar, começar, dar início, fica à vontade, tá, irmã Lucimeire? Isso eu vou me relaxando, ficando mais tranquila, porque eu tenho muita vergonha de estar falando em público, mas o nome é para tudo, é para a glória do nome do Senhor Jesus. Estou muito satisfeita nesse projeto. Amém. Então, amadas, amém. Paz do Senhor, uma boa noite a todos. Eu também gostaria de estar expressando a minha alegria em poder estar participando deste grupo, o EBD+. Achei assim um grupo maravilhoso. Entrei no grupo através do link que uma das minhas professoras da EBD enviou para mim. Achei muito interessante. E estamos aí em continuidade com esse grupo muito maravilhoso. Eu quero estar falando assim da minha felicidade em poder estar contemplando a igreja, se preocupando com essas questões, esses assuntos voltados para a questão da inclusão, a questão dos nossos alunos especiais, que até então a gente ainda não tinha visto essa preocupação diante das igrejas, né? Então, assim, o que mais me chamou a atenção foi isso. Embora saibamos que a igreja sempre se preocupou com a qualidade do ensino, sempre foi proporcionado aos seus membros uma educação cristã de qualidade, né? E a gente sabe que a educação cristã é uma articuladora nata da inclusão. Se a gente for percorrer as histórias bíblicas de quando Jesus ele andou aqui na Terra, a gente percebe que a multidão que acompanhava eram sempre os menos favorecidos. Por que não dizer as pessoas especiais daquela época, né? Embora não se tivesse ainda esse termo, não usássemos ainda esse termo, naquela época não fosse usado, mas hoje a gente percebe que as pessoas que seguiam Jesus naquelas multidões, aqueles que mais o acompanhavam, eram as pessoas mais carentes, mais necessitadas. Então, que bom que a igreja segue, né, com essa visão. Eu achei muito interessante, assim, essa questão dessa exposição de nossa live, o simples ato de incluir um autista ou um TDAH em nossas classes de EBD, uma preocupação que até então ainda não fora vista. A gente trabalha já na área de educação há alguns anos e a gente percebe que não só na educação secular, mas também na igreja, porque os alunos que fazem parte da educação secular são os mesmos alunos que vão para a igreja, que frequentam a instituição cristã, uma denominação evangélica, e assim sucessivamente. Então, assim, eu quero, de antemão, estar, assim, expressando a minha alegria em perceber esse empenho dessa equipe, nessa formação desse grupo, né? E, assim, inicialmente a gente está com um projeto piloto, né? Essas lives, assim, é um projeto piloto. A gente ainda não tem o costume de estar fazendo a live nessa proporção, mas é muito bom a gente falar do professor de EBD, assim como também o da escola secular. Então, que interessante. Bom seria que todos os professores de EBD tivessem esse privilégio de estar aqui nos acompanhando, né? Conhecendo um pouco mais da história desse grupo, que todos pudessem fazer parte dessa história,
porque eu acredito que hoje aqui se dá o início de uma história que, creio eu, que não vai parar. Porque nós vamos dar continuidade, vamos dar prosseguimento a esse trabalho, né? E a cada dia sempre melhorando. Então, assim, junto com a nossa irmã Jocelina, hoje nós vamos estar dividindo o tempo, né, com a temática. Ela vai falar mais um pouco sobre o autismo, eu vou me aprofundar um pouquinho no TDAH, que foi essa nossa combinação. Então, só para fechar esse momento da minha fala, vou estar fazendo a minha apresentação em questão profissional. Sou pedagoga já há uns 18 anos, aproximadamente, e minha especialização é em educação especial. Foi por conta de eu ter um especial em casa. Foi o que me despertou para esse cuidado, para essa atenção. Por que não seguir a carreira mesmo na área educacional, em qualquer uma outra questão, mas o que me chamou a atenção foi isso, porque eu precisava de compreender o que eu tinha em casa, de ajudar, de auxiliar, e para que facilitasse essa compreensão, eu senti essa necessidade de fazer uma pós-graduação e especialização na área da educação especial, onde hoje eu atuo no meu município, num centro de apoio pedagógico especializado, né, como se fosse aquelas salas, antigas salas de AE, né, as salas de equipe multifuncional. Então, eu atuo na área secular e na igreja eu atuo como coordenadora da EBD. Também já fui professora de EBD durante longos anos, e a gente nunca para. Eu costumo sempre dizer que uma vez professor para sempre, né? Então, estamos aí para a gente discutir um pouquinho, conhecer mais um pouquinho e trocar ideias e se aprofundar um pouco mais no conhecimento um do outro. Nossa, amém. Aqui a apresentação. E eu, Jocelina, né? Como a irmã Priscila disse, moro em Cacoal, Rondônia, uma cidade mais ou menos de 86 mil habitantes, e eu, desde 2009, eu terminei a minha formação como pedagoga. Então, no entanto, eu trabalhava na secretaria da escola, sempre atuei, vi as necessidades dos professores, auxiliei. Quando foi no ano de 2010, eu fui para Cuiabá, e isso assim, me despertou muito, porque foi no ano que eu aceitei Jesus, nas Assembleias de Deus. Eu me senti muito feliz, porque estava abrindo outros horizontes. Aí eu fui para um curso de formação, e tinha recentemente terminado a graduação, e nisso eu fui tendo aprendizado onde eu pudesse atuar na escola bíblica dominical, que é o nosso motivo pelo qual nós estamos aqui, este projeto lindo, e eu fico assim, maravilhada com o empenho dos grupos, da irmã Priscila, de todos os administradores, como tem conduzido esse trabalho. Então, assim, eu acho maravilhoso, porque na época, quando eu comecei na EBD, eu não tinha conhecimentos da palavra do Senhor, a gente comete muitas falhas, não tinha eu acredito que essa mesma ansiedade que as meninas encontram hoje em relação a isso, foi o que eu encontrei. Eu ficava assim, desesperada, vamos dizer, porque eu não sabia como lidar com tantos problemas, recém-chegada na casa do Senhor, e isso foi me dando, assim, eu fui buscando na escola bíblica dominical, aprofundando, participar de encontros, alguma coisa, para que eu pudesse aprender lá na escola secular e aprender na escola bíblica dominical, porque alguns dos alunos que eu atendia na escola secular eram meus alunos da escola bíblica dominical. E eu precisava fazer essa relação, porque se a criança não gosta de você como professor secular, muito menos como professora de EBD, e o Senhor tem me abençoado, me abençoou, e eu, na época, assim, foi muito tenso, mas Deus me deu graça. Então, foi nisso, no encontro que eu participei, muito especial, com a educação especial, que surgiu esse desejo. Aí eu fiz uma pós, também lá em Mato Grosso, na educação especial,
e a minha família toda mora aqui, em Rondônia, outros em Mato Grosso. Então, a cada dia mais eu tenho procurado crescer, graça em conhecimento, não tem sido fácil, mas isso me dá um certo conforto, um consolo tão grande, porque eu aprendo do Senhor, aprendo do mundo secular, e isso faz como diz a irmã, um conjunto para que a gente possa atuar melhor e tentar fazer aquilo que nos foi designado. Trabalho hoje na Escola Bíblica Dominical como professora de adultos, não atuo mais com criança, atuei com criança, com juniores, com pré-adolescentes, não com educação infantil, lá na Escola Bíblica Dominical. E hoje eu estou numa escola pública, municipal, sou professora do AEE, que é Atendimento Educacional Especializado. Tive o privilégio de trabalhar este ano em 2 escolas e atendi bastante alunos autistas. Não foi a minha primeira experiência, porque lá em Mato Grosso eu já trabalhava em conjunto com a minha professora da sala de AEE, fazendo um outro atendimento que é basicamente quase igual. E isso tem me ajudado muito, foi muito bom estar conhecendo. E aí, quando surgiu essa, eu falei, não, eu vou entrar nesse projeto e o nome do Senhor será glorificado. Aí a gente vai estar conduzindo, como a irmã disse, falando um pouco sobre autismo. Irmã Priscila pode falar mais alguma coisa, senão eu falo muito. Amados, então, como vocês podem ver, essas duas, elas são super capacitadas e têm experiência no assunto. Eu estou aqui, igual a vocês, para aprender, igual a todos que estão aqui na live, para aprender. Porque, assim como era um assunto que não era conhecido da professora da escola dominical da minha igreja, também não era um assunto que eu tenha conhecimento hoje e que eu comecei a me aprofundar pelas necessidades do grupo, né, para dar o apoio aí a todos os administradores. Por isso, nós trouxemos as 2 professoras. Quem acompanha a nossa página lá do EBD Mais Superação, nós temos um total de 12 profissionais, entre professores, nutricionistas, professor de educação física, tudo que vai estar gerando conteúdo para que os professores de escola dominical possam, né, ter conteúdo e saber como lidar, como conduzir uma aula, como tratar uma criança especial com autismo, com dislexia, com transtorno de déficit de atenção. Então, vamos começar com o tema autista. A irmã Jusceline vai começar a falar um pouco e depois a gente começa a responder as perguntas dos professores referente a isso. Pode ser? A irmã Lucimeire não quer começar com TDAH, porque tem muitos alunos autistas que têm TDAH, enquanto isso eu vou relaxando. TDAH, porque alguns alunos autistas, eles apresentam, eles são diagnosticados de TDAH também, e aí, assim, ela falando um pouco, daqui a pouquinho eu entro e falo um pouquinho também, tá? Tudo bem. A gente recebeu poucos questionamentos, né, relacionado ao TDAH. Talvez pelo fato de que são características parecidas, né, a maioria dos autistas também apresenta característica em TDAH, e TDAH também apresenta característica de autista, mas eu posso sim estar começando. Eu vou abrir uma tela aqui, então, vou estar mostrando alguns slides. Eu acredito que é necessário a gente conhecer um pouco da teoria, para a gente colocar em prática, né? Tudo começa a partir da teoria. Enquanto eu não tenho a teoria, fica difícil para a gente poder praticar. Mas então, nós vamos falar um pouco da questão do TDAH. Irmã Lucimeire, explica um pouquinho para o pessoal o que significa o TDAH, para quem também não tinha o conhecimento, entender o que significa a sigla, os sintomas. Agora mesmo vou estar apresentando o slide, tá? Eu estou abrindo aqui, estou só esperando abrir um pouquinho, rapidinho. Então, na verdade, são siglas. Vou explicar para vocês o que significa a sigla TDAH. Por favor, me certifique se estão visualizando. Estão. Ok, então,
Eu vou passar, não tenho necessidade mais de passar o primeiro slide, a apresentação da minha pessoa, né? Minha formação. Já fomos apresentados, isso dispensa no momento. Vou passar para o próximo slide, onde nele a gente vai estar trazendo o conceito, né? O que faz também, a gente diz, então, o que é o TDAH? O TDAH é um transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Ele é um transtorno neurobiológico de causas genéticas, aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Se caracteriza por sinais de desatenção, inquietação, impulsividade, o chamado, às vezes, de distúrbio de déficit de atenção. Inicialmente, antes de se aprofundar os estudos cientificamente, era mais conhecido o DDA, que era o distúrbio de déficit de atenção, mas com o passar dos anos foi se descobrindo que, na verdade, não é um distúrbio, e sim um transtorno, né? Então, esse aí é o significado da sigla TDAH, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem muitas pessoas questionam se o TDAH é comum. É comum a gente ver crianças, ver pessoas com TDAH? Na realidade, o TDAH é mais comum em crianças e adolescentes. Na maioria das vezes são um público onde a gente mais recebe nos centros de atendimento, ou nas escolas especiais. A maioria das vezes são crianças e adolescentes, né? Ele ocorre de 3 a 5% de crianças com várias regiões diferentes, ou em várias regiões diferentes, por que não dizer que em todo o país ou em todo o mundo a gente encontra pessoas, crianças com TDAH, né? E em mais da metade dos casos, o transtorno ele acompanha o indivíduo na fase adulta, e embora os sintomas de inquietude sejam brandos, ou seja, quando se descobre o TDAH ainda na infância, a criança, geralmente elas são mais agitadas, são mais nervosas, a gente consegue chamá-las de hiperativas, ou aquelas crianças que, na maioria das vezes, são taxadas de inquietos, que vivem no mundo da lua, e outras coisinhas mais que a gente costuma ouvir referente a essas pessoas, por não termos ainda o conhecimento de que, de fato, não é apenas uma questão associada a um mau comportamento, mas sim a um transtorno que a criança, na maioria das vezes, já pode até nascer com esse transtorno. Eu acredito que, diante do que a gente coloca nos slides, a gente já vai estar respondendo já alguns questionamentos, né? Quais são os sintomas do TDAH? O TDAH se caracteriza por uma combinação de 2 tipos de sintoma, é o que a gente conhece como a questão da desatenção, né? Geralmente aquela criança que a gente costuma dizer que na sala de aula ou nas nossas classes de EBD são desatentos, parece que o professor está falando e ele está em outro mundo, não prestam atenção, vive naquele mundinho como se tivesse um peixe fora d'água. Então, esse é um dos sintomas, e o que a gente chama também de hiperatividade e impulsividade, né? O TDAH se caracteriza aí com a combinação desses 2 tipos de sintomas. O TDAH na infância, em geral, se associa a dificuldades na escola, no relacionamento com demais crianças, com os pais, com os professores, com os irmãozinhos, quando eles estão em casa. As crianças são tipos como avoaçadas, o mundo da lua, vive no mundo da lua, o que a gente já acabou de dizer no instante, que na maioria das vezes a gente escuta o professor de EBD ou da classe normal, da escola secular, a gente escuta dizer assim, fulaninho não sabe nada. Então, na maioria das vezes, a gente consegue taxar, né? A gente consegue taxar os nossos alunos, a gente consegue dar o nosso diagnóstico de mal comportado,
ou coisas aparentes, quando, na verdade, essas crianças, eles têm alguns distúrbios, alguns transtornos que precisam de ser estudados, de serem trabalhados para que eles consigam assimilar o conteúdo que está sendo trabalhado. Quais são as causas do TDAH? Teve um questionamento no grupo, né? Algum questionamento voltado para isso, por quê? Ou se já nasce, de que forma é uma situação que é adquirida, ou como é que acontece. Então, as causas do TDAH, de acordo com a Associação Brasileira de Deficiências Intelectuais, segundo a fonte que eles nos traz a informação, as causas do TDAH podem ser hereditária, né, passadas de pais para filhos. Um outro fator são substâncias ingeridas na gravidez. Geralmente as mães que fumam, bebem, né, ou a questão do tabagismo, alcoolismo, isso vai causar transtorno na criança, é uma das causas do TDAH, né? O sofrimento fetal. Por isso que na maioria das vezes a gente sempre, quando vai fazer a análise para a gente descobrir de fato qual é o problema, o porquê aquele sintoma na criança, a gente quer ter o conhecimento de como foi a questão de gestação, a questão do parto, e isso aí nos orienta porque é um dos fatores, né? Sofrimento fetal. O outro fator é a exposição a chumbo. Geralmente as crianças são expostas à questão do chumbo ou a falta disso nesse organismo, também pode desenvolver o TDAH. E problemas familiares, né? Os problemas familiares também causam transtornos de déficit de atenção e hiperatividade nas crianças. Estudo científico mostra que os portadores de TDAH têm alterações na região frontal e em suas conexões com o rosto e o cérebro. Quando a gente encontra aquelas crianças que têm o formato do cérebro um pouquinho pontudo, aquelas crianças que têm o cérebro um pouco elevado para frente, geralmente tem uma testa bem grande, né? Então, ali também é um dos fatores, ou um dos principais fatores para se estudar e chegar ao diagnóstico de um TDAH, né? Não sei se vocês já querem estar colocando algum questionamento agora, eu posso continuar, já estou finalizando também essa parte, né? Pode continuar, e no final, se não tiver nenhuma pergunta, alguma pergunta que não foi mencionada no slide, aí a gente fala dela, tá bom? Ok, tudo bem. Então, vamos para o próximo. Eu acho que, deixa eu ver se eu finalizei o meu slide aqui, eu trouxe poucas apresentações no slide, é isso mesmo. Só apenas uma introdução, para a gente entender, né, o que é o conceito, o que é a sigla. Então, às vezes a gente questiona, algum professor pode trazer esse questionamento, meu Deus, eu tenho algum TDAH na minha sala? Minha classe tem algum TDAH? Fulaninho é muito inquieto, é muito agitado, ele não consegue parar. A gente está numa classe infantil, por exemplo, ou num berçário, e a criança é muito inquieta. Será que ele tem TDAH? O que é que eu posso fazer? Então, a gente precisa levar em consideração o seguinte: o diagnóstico do TDAH, ele não é um diagnóstico que é dado apenas pelo achismo, como eu acabei de citar na instante. O diagnóstico ele tem que ser clínico, um diagnóstico clínico, principalmente um diagnóstico especializado por um neuro ou porque se é questão de transtorno, de distúrbio, questão que envolve questões neurológicas, eu não posso apenas com a minha visão pedagógica, com o meu olhar pedagógico, dizer que meu aluno na classe, por questão de não ficar quieto, ele é um portador de TDAH.
Para isso, a gente precisa de ter um diagnóstico, né, médico, ou ele pode ser dado através de uma equipe multidisciplinar, né, formada aí pela questão do fono, do neuro, um psicólogo, um psiquiatra. Então, são os profissionais habilitados a nos trazer esse diagnóstico concreto de que o aluno ou da classe da escola secular ou da classe de EBD, ele seja ou não um TDAH. Apenas por questões de inquietude, eu não posso dizer que é, porque pode ser uma questão de uma criança ser muito agitada, porque é muito inteligente, às vezes a forma que está sendo aplicado o conteúdo não está sendo suficiente para o nível de aprendizado desse aluno, ou coisa desse tipo, então o diagnóstico não pode ser dado de qualquer maneira. Ok? Professora Lucimeire, tem uma pergunta que foi feita lá no grupo. O aluno foi diagnosticado, os pais comentaram, o pai comentou com a professora da EBD, o que é melhor para esse aluno? Qual forma de aprendizado uma criança que tem esse transtorno, ela absorve mais? Com imagens, com ilustrações, com dinâmicas? Então, a melhor forma de aprender, eu sempre costumo dizer o seguinte: não existe metodologia de ensino correta ou incorreta. A melhor forma a melhor metodologia é aquela com que o meu aluno consegue aprender. Mas no caso do aluno com TDAH, quanto menos eu puder diminuir de informação, de fala, de escrita, para esse aluno, melhor. Ele vai conseguir prender a sua atenção e assimilar melhor através de imagem, de formas concretas. Né? Então, a imagem é bem mais aproveitável para o aprendizado do aluno que tem a TDAH do que vamos pegar como exemplo este slide que eu trago. Se eu estivesse aqui trabalhando agora com um aluno que tem TDAH, falando da forma que eu estou falando, diretamente, lendo muito, não seria tão interessante para ele. Seria mais interessante a visualização de imagens, né? Ou o manuseio concreto do objeto mesmo, né? Manusear o objeto para que ele consiga ter uma melhor compreensão daquilo que está sendo transmitido. Então, o ideal seria o professor da EBD fazer como apresentação de slide, com imagens. Com mais imagens. Com mais imagens e incluir uma dinâmica. Sim. Sim, uma dinâmica onde ele pudesse estar participando, né? Mesmo porque ainda tem aquela questão, uma dinâmica, mas de que forma? Né? Porque se ele for daquele aluno muito agitado, que ele não consiga se concentrar numa dinâmica, enquanto ele está ali participando da dinâmica, ele vai apertar o coleguinha, ele vai chutar o coleguinha, ele vai causar algum transtorno ali na turma. Então, eu preciso de ter o cuidado, porque não é toda a dinâmica também que o meu aluno vai participar. Né? Então, a melhor forma dele compreender, num caso desse, é a questão da visualização de imagens, né? Ou a utilização do objeto de forma mais concreta. E qual é o melhor? Você acha que o melhor é o professor colocar esse aluno na frente, chamar ele pelo nome, sempre tentando chamar a atenção dele? A próxima pergunta foi o quê? O melhor local? Isso, o melhor local para esse aluno ficar acomodado. Ele teria que ficar na frente? Olha, o local ideal para um aluno com TDAH é mais próximo possível do professor. Quanto mais próximo ele estiver do professor, quanto mais distante ele estiver de objetos que possam tirar a atenção dele, melhor.
A gente sempre orienta o aluno com TDAH, ele jamais pode sentar perto de interruptor de luz. Você sentar uma criança perto do interruptor da luz, ou você sentar ele próximo à porta, quando você pensar que ele vai estar lá, abrindo e fechando a porta, acendendo e apagando o interruptor. Então, quanto mais distante desses objetos que ele possa estar tirando a atenção, e mais próximo ele ficar do professor, de quem está falando com ele, direcionando a ele, chamando a atenção, mas de forma não tão direta, para que ele não se sinta chateado, ao ponto de achar assim, a professora está falando demais comigo, só chama a minha atenção. É isso mesmo que eu ia perguntar. Se a professora ficar o tempo inteiro falando, viu, João? João, olha aqui, João. Olha esse slide, João. O aluno também pode se sentir incomodado, né? Sim, com certeza. Ele vai se sentir incomodado e ele vai se sentir incomodado de uma forma que, por mais que você chame atenção, para ele vai ser uma questão de desatenção sempre. Você está chamando a atenção dele e ele está com o foco dele em uma outra coisa que foi mais interessante do que aquilo que foi transmitido. Então, preferencialmente, sentar próximo do professor. E uma outra coisa que é muito importante é reduzir a quantidade de elementos que tenha próximo do foco da criança. Né? Uma sala de aula com muita informação, se tiver muita informação, a parede estiver muito visual, talvez não vai ser tão interessante para o aluno autista. Aliás, desculpem, já virei agora para a questão do autismo, né? Para a questão do TDAH. Então, ele vai... aquele audiovisual que a gente pensa que vai estar chamando a atenção dele, que vai prender a atenção dele, talvez vai prejudicar a visualização dele, ao ponto dele se sentir irritado e a mente não vai conseguir assimilar. Eu trago como experiência prática, lá no centro onde eu trabalho, nós estávamos assim, tipo, como se a gente tivesse com uma poluição visual, de tanta informação que estava em uma das salas. E nós temos um aluno com TDAH, quando ele chega, ele começa logo a visualizar para ver se tem algum jogo diferente, se tem algum cartaz diferente, porque aquele que ele já vê no dia a dia, ele já perdeu o interesse. Ele não quer mais. Né? Então, aquele visual para ele já não é mais interessante, aquilo já não consegue mais prender a atenção dele. Sempre tem que ter um jogo novo, tem que ter uma dinâmica nova, algo que vá atrair a atenção dele para ele poder conseguir concentrar e assimilar alguma coisa daquilo que está sendo transmitido. Atrair é o segredo, então, nesse caso. Atrair, né? É o segredo. Aí tem... Mas tem uma forma pronta para me atrair? Não. Não existe uma forma pronta para a gente atrair o aluno com TDAH. A gente precisa de tentar de todas as formas. E aquela que a gente achar que prendeu a atenção, vamos nos apegar a ela. Mas sempre melhorando, sempre a cada dia evitando... uma coisa interessante e importante que a gente precisa de fazer com a questão do TDAH, para estar chamando a atenção dele, é evitar comparações. Fulaninho, olha, por que você não se comporta como fulaninho está comportado? Por que você não fica sentado como o seu colega está? Muito importante isso. Porque acaba gerando a comparação e isso gera um sentimento negativo na criança, né? Sim, exatamente. Então, a gente precisa de evitar a comparação, né? Eu preciso de estar sempre elogiando. Eu consegui prender a atenção dele em determinado conteúdo, ele conseguiu assimilar alguma coisa, vamos elogiar, parabéns, muito bem, você foi muito bem. Na próxima aula, na próxima EBD, você precisa de continuar assim, participando, ajudando a pró. Chama ele sempre. Na escola secular, a gente tem aquela questão de hoje é o ajudante do dia. Quem é meu ajudante do dia? Então, a criança que tem TDAH, que tem muita agitação, que é hiperativa, ele vai se sentir acolhido quando você envolve ele. Entendi. Traz ele para perto, hoje você vai ser meu ajudante. Você quem vai colar o cartaz, você vai levar o lápis para o coleguinha, agora você vai entregar a atividade. Ele vai se sentir motivado, vai se sentir importante e isso vai prender a atenção dele quando você pensar que não, ele está ali junto com os outros fazendo alguma coisa. Ótimo. O irmão Evanice
está perguntando se numa sala contendo diversas crianças, a aula deve ser planejada com o olhar voltado à criança com TDAH? Olha, a aula não necessita ser necessariamente voltado para, mas eu preciso de entender se a gente está trabalhando numa turma onde tem apenas um que aprende de forma diferente, eu preciso de ter uma carta ou manga para auxiliar aquele que aprende de forma diferente. Né? Então, eu preciso de preparar a minha aula pensando no todo, não apenas para um grupo, né? Eu não posso focar apenas numa metodologia que eu sei que o TDAH vai acompanhar e deixar os demais, porque eu posso atrasar o desenvolvimento de quem está avançado. E nem também eu posso me prender apenas a quem está avançado e deixar o aluno que tem TDAH de lado, porque ele está inserido no processo, ele está incluso no processo e ele precisa de ser atendido de igual modo. Okay? O irmão Silvio está perguntando se trabalhar com objetos coloridos ajuda. Futuramente, nós vamos estar fazendo uma live sobre a pedagogia das cores, que isso é muito importante. A gente até já mencionou isso no grupo de mentoria. Mas como ele lançou a pergunta, aí a irmã pode dar uma explicação se objetos coloridos ajudaria? Ajuda, sim. É diferente da questão do autista, né? A gente não deixa de entrar um pouco, porque são questões parecidas, né? Isso, irmã? Exatamente. Sucelina. Então, assim, como são características parecidas, mas existe uma diferença, as características do TDAH com o autista, eles são bem parecidas. Quando a irmã começar aí a apresentação dela, vocês vão perceber isso. São bem parecidas. Porém, existe uma diferença em que o TDAH, eles gostam de cores, gostam de trabalhar, de visualizar questões coloridas. Agora, sim, eles não gostam muito de focar em cores muito quentes. Ok. Ok, eu acho que aqui no chat já não tem mais perguntas e a daqui dos grupos, a parte do TDAH já foi bem respondida. Tá bom? Eu quero agradecer a irmã Lucimeire, viu, irmã? Deus abençoe, viu, amada? Amém, obrigada. Deus abençoe também. Amém. Vamos para o autismo, Gerceline? Sim, estou aqui. Bom, deixa eu tirar a minha... Oi. Então, fiquei ouvindo aí a irmã Lucimeire falar. Eu deixei que ela começasse porque assim, eu venho acompanhando algumas mentorias, algumas palestras, fazendo estudos. Muitos casos de autista vêm acompanhado com TDAH. Aí, o que acontece? Então, vem o diagnóstico de autista e depois os pais percebem muita agitação, muita ansiedade, vão, procura, e aí ele recebe um outro diagnóstico de TDAH. Então, eu não fiz slide, como eu comentei com a irmã Priscila, por causa de eu não estar com o meu notebook, e esse está com um sério problema, mas vamos lá. O que é o transtorno do espectro autista, que hoje é muito conhecido a sigla TEA, T-E-A, né? Então, o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele ocorre uma alteração durante a formação do bebê, no útero da mãe, mas a ciência ainda não sabe em que tempo acontece isso. Qual é a época da gestação que acontece isso, mas é um problema neurodesenvolvimento, tá? Do sistema neurológico, tá? Que isso acontece na vida intrauterina. O sistema neurológico, ele começa, como eu disse, na vida intrauterina e ele continua no decorrer da primeira infância, tá? Aí, como eu falei, a gente não sabe o momento que acontece. Aí tem pais que perguntam assim, mas ele não nasceu assim, depois ele se desenvolveu. Não, é porque talvez os pais não perceberam. Aí, o que acontece? Então, a criança já nasce autista. Exatamente. Tem uma pergunta se o autismo pega. Isso, não pega. O autismo pega? É porque, irmã Priscila, é um problema no neurodesenvolvimento do sistema. No caso, acontece uma alteração dentro da barriga da mãe.
Aí eu ouvi uma pergunta, li uma pergunta, ou melhor, onde uma pessoa perguntava, e pode ser hereditário? O que acontece? Como, por ser um tratamento caro, precisa de muita cautela para um diagnóstico, pode ser que alguém da família tenha, um adulto teve e aprendeu a conviver com aquilo e vida que segue. Aí o pai percebe, como essa sociedade hoje super agitada, percebe muito mais cedo hoje e faz o diagnóstico da sua criança. Como a irmã colocou na escola, os professores têm percebido, às vezes esse pai nunca passou por uma escola. Tá? Então vamos lá? O transtorno do espectro autista, né, que é o TEA, é um grupo de desordem, como eu disse, neurológica, que podem possuir aspecto considerável nos indivíduos. Que o TEA é um transtorno do desenvolvimento, como eu falei, e os sintomas, eles podem ser diferentes. As pessoas falam, tem autista, mas ele olha nos olhos, ele abraça. Não, mas são diversos tipos de comportamento do autista. Tem o severo, tem o leve e o moderado, tá? Então, isso, como a irmã já foi dito, isso é só um neurologista, neuropsiquiatra, criança nova, e hoje a medicina já se descobre que, algum tempo atrás, de 4 a 5 anos, mas hoje, aos 12 meses, é possível diagnosticar um bebê com autismo, porque ele se bate na cama, vai se batendo, que chama-se a estereotipia. Aí alguém pode estar perguntando, é novo esse termo no Brasil? Não, não é novo. Não é no Brasil, não, no mundo, né, que nos Estados Unidos é muito desenvolvido. A ONU é, assim, uma organização enorme, imensa, que tem descoberto e tem, com muita cautela, esse transtorno, porque as pessoas falam, tá nascendo muito da autista. Não, os diagnósticos têm sido mais, hoje em dia, mais, como eu posso dizer, pelo SUS, é muito lento, mas tem particulares, as famílias estão correndo muito mais, porque com esse mundo agitado, as crianças estão muito, esse excesso de informação para ele e para um autista, isso é um problema sério, né? Com excesso de informação e já tem um agitamento que tem a sensibilidade dele todinha dentro desse processo, então isso se torna pior e os pais procurou. Leo Kanner, em 1940, ele foi o primeiro a falar. Aí foi sobre a mãe geladeira. Ele até, numa tese dele, ele colocou sobre a mãe geladeira. O que é essa mãe geladeira? Por quê? Porque a criança era fria, e a criança com autismo, ele não tocava, às vezes não tocava na mãe, não olhava, e a mãe, foi dito, esse diagnóstico, essa tese dele foi para as mães sobre isso, porque se a criança, às vezes, no passado era distante, automaticamente a mãe percebia que, às vezes, havia uma rejeição, e depois, futuramente, ele até foi ao vivo e fez isso, refez, dizendo que não, foi descoberto, era como se fosse uma outra doença, foi diagnosticado a esquizofrenia, também foi descartada a hipótese, esquizofrenia é uma coisa, autismo é outra. Então, em 1952, foi a primeira vez que a palavra autismo surgiu, tá? Em 1952. Então, já se passaram muitos anos, não é algo novo, e, diante disso, hoje aqui na EBD nós estamos falando para algumas pessoas que estão nos assistindo a preocupação que chegou nas nossas escolas, chegou na EBD, chegou nas igrejas, com certeza um adulto, a gente já até conviveu com pessoas adultas ou convive com pessoas adultas que tenha autismo e a gente não sabe, e às vezes nem ele mesmo, por falta de buscar conhecimentos. E a gente vê que refere-se a comportamento, como são os comportamentos. Esse tipo de comportamento, se ele causa problema ao indivíduo, aos pares, à família, então por isso que o autista precisa de terapias, precisa de psicopedagogo, precisa de acompanhamentos, porque a pessoa fala, ele vai ser curado? Não, não vai ser curado. Tem estudos que comprovam que não há cura, mas há forma de amenizar o sofrimento.
que é esse sofrimento? Por quê? Porque as estereotipias são diversas. Tem aqueles que se batem, aqueles que se cortam, aqueles que... Existem vários tipos de estereotipia. Se essa estereotipia causa mal à criança, aquele que bate com a cabeça na parede, quando ainda é criança, é preciso ser tratado. Porque ele vai fazer mal a ele, vai se machucar, vai cortar, vai causar danos. Então, são algo que precisa ser tratado, precisa de acompanhamento, precisa de uma cautela. E, diante disso, há estudos, há profissionais que estão aprofundando cada vez mais nessa área. Eu gostaria que a irmã Priscila soltasse, a partir da página 2, porque o meu notebook não está funcionando, a partir da página 2, alguns comentários aí no slide. Deixa eu só localizar, só um minutinho. Aproveitando, irmã Jorcelina, a irmã Maris está perguntando como acalmar um autista em sala de aula quando ele fica muito nervoso, já que você falou aí dessas crises que eles podem ter. Como que é o nome da irmã que fez a pergunta? Maris. Irmã Maris, precisa identificar o que é crise e o que é birra. Alguns estudiosos nem gostam da palavra birra. O que é a crise? A crise, por o autista ter sensibilidades, ele com sons, com barulho, vozes muito altas, não gostar de alguma coisa, luminosidade, certas coisas que a gente chama, os estudiosos chamam-se de desregular, descompensar, tudo isso precisa saber o que ocorreu essa crise. Se for uma crise, não passa muito rápido. É preciso, às vezes, ter que retirá-lo, levar para um outro ambiente, tentar regular. A gente foi aconselhado, né, eu como trabalho na rede regular de ensino, eu tenho petecas, eu tenho bolhas para soprar, velinhas, coisas, aquela borracha que tira sangue também, se for uma coisa, acho que é borracha o nome, né, goma, uns chama borracha, outros chama goma, não sei como chama no Nordeste, por aí. Pode ser algo, se for bem limpinho, isso é a família, né? Dá para ele morder alguma coisa que ele se acalma, se for a crise. Agora, a pirraça acontece. Como é que acontece a pirraça? Se ele quer um objeto que o coleguinha não deu, tirou dele o objeto, ele pode ter uma pirraça, começar a se bater. Se você perceber que ele foi entregue aquilo, objeto para ele calmou, isso é uma pirraça, isso não é crise. Então, é preciso ficar atento a isso. Ficou esclarecido? Ficou claro, sim. Aí tem uma outra irmã, que é a Ana Cristina, ela está perguntando assim, como faço para se aproximar de uma criança com autismo? Fazer uma amizade, criar um elo com essa criança. Precisa, irmã, conquistá-lo. Não é fácil. Precisa conquistar. Eu não sei qual é o tom da tua voz, não sei, você tem que usar um tom de voz baixo, não chegue tocando, porque o autista tem hipersensibilidade, às vezes ele não aceita toque, não chega querendo abraçar, bem um pouco distante, falando baixo, mostrando alguma coisa que lhe chama a atenção, porque o autista tem um chamado interesse restrito. Eu tenho autistas que amam aviões, todos os tipos de livros, tudo que tem avião ele ama. Um autista, não sei nem se a mãe está me ouvindo, eu disse para ela que ela ama dinossauro, tudo que é de dinossauro. Eu até coloquei algumas fotos dos meus alunos, não sei se vai dar para mostrar, porque os pais me autorizam, tá? Postar atividades nossas. Às vezes ela quer os dinossauros. E eu coloco ao lado, vai pegar o dinossauro se fizer atividade. Eu a conquistei. Meus alunos, os alunos que eu tenho, graças a Deus, são uns amores. Eu tenho, assim, uma afinidade. Ainda tem um que ele chegou agora recente na escola, ele está bem, assim, restrito. Não dá muita confiança para mim ainda não, mas a gente vai ver no segundo semestre como se dá. Evita,
de dar agrados com doces, essas coisas para conquistá-lo. Não faz isso, porque às vezes algum dia você não pode dar. A psicóloga, uma professora que a gente teve um curso, nos orientou que a gente não dá nada para recompensar, recompensa doce. Leva algo que ele goste, se for um adesivo, se ele gosta de dinossauro, compre adesivo de dinossauro, coloque na tarefinha dele. Se for avião, coloque adesivo de avião, alguma coisa que vai lhe chamar a atenção e vai te atrair a atenção dele para você. Se ele não está te olhando, fala: oi, olha para mim, por favor, olha que lindo, assim, baixo, perto dele, tá? Ok. Agora, essa é uma dúvida minha, tá? Não, Tá. É minha mesmo. Futuramente, nós vamos fazer uma live com o irmão Josué. Para quem não conhece, o irmão Josué, ele é um dos mentores aqui do nosso projeto. Ele é autista nível 2. E ele também disse que ele era apaixonado por avião. Inclusive, ele se formou em aviação. O irmão Josué é um testemunho maravilhoso que eu vou trazer aqui para o nosso canal, porque é bênção de Deus. Que bom eu vi. Vai ser uma bênção para todas as mães, inclusive, que pensam assim: o meu filho não vai evoluir, o meu filho não vai ser ninguém. Eu tinha tantos sonhos para ele. E o irmão Josué é uma bênção. O irmão Josué... Olha, para vocês terem uma ideia, eu não consegui aprender a tocar violão. O irmão Josué é nível 2 e ele é regente do coral, ele é musicista. Olha, ele é um testemunho vivo. Eu vou trazer ele aqui um dia para ele falar com todos os professores, com as mães, com os pais, porque ele é um testemunho lindo. Mas a minha pergunta é normal? Todo autista gosta de avião? Não. Ou dinossauro? Não, são interesses restritos. Tem diversos tipos de coisa. Tem autista, dinossauro, avião. Por exemplo, vou citar um exemplo que eu ouvi de um autista aqui, que ele ama arroz, comprar arroz. Ele vai ao mercado, ele é autista mais leve, vai ao mercado e ele faz compras sozinhos, ele conhece o dinheiro, ele vai ao mercado, ele compra no mercado aqui na cidade. Dizem que ele sai da casa dele e faz assim: não vou comprar arroz, não vou comprar arroz, não vou comprar arroz. Quando ele chega no mercado, ele vai, faz compra as outras coisas, chega no carro. Quando ele chega no carro, ele está com a mãe dele, ou só ele volta para comprar o arroz. Então, assim, interesse restrito. Diz que já foi bem pior. Então, eles são tratados para que não cause problemas. Outro aluno, criança que eu tinha, gostava de boi. Tudo que ele via de boi, ele queria levar. Se ele visse uma revista, alguma coisa, ele queria levar para ele. Uma vez ele foi numa casa onde tinha baldes, era um sítio, baldes com adesivos de bois. Ele queria levar os 3 baldes que tinha adesivo de boi. A mãe dele foi uma luta para eles não deixarem, ele já é bem rapaz, aí só deixou ele levar um balde. Então, assim, tudo isso precisa trabalhar, uma cautela, conversar. O autista, ele precisa de antecedentes. Não, você não pode explicar. Ele entende. Por mais que ele seja severo, ele entende. Eu conheci uma criança que eu trabalhei 2 anos, mas nessa época eu não era professora, eu trabalhava no ônibus, eu cheguei aqui, aí eu não tinha espaço na sala de aula, fui trabalhar no ônibus com a criança autista. Então, assim, tudo que ele via de alguma coisa de adesivo, ele queria retirar. Poderia ser qualquer tipo de adesivo. Tinha que cuidar, às vezes ele queria arrancar os adesivos do ônibus. A gente tinha que segurar a mãozinha dele, com maior cuidado. Ele tem 9 anos, mas ele era bem grandão, com cuidado. Aí, quando ele conseguia pegar algum papel, alguma coisa, ele fazia algum objeto com bico. Então, eu acredito que se ele fosse verbal, esse não é verbal, e é bem severo. Ele não faz muita coisa só, a mãe precisa muito auxiliar. Eu acredito que se ele conseguisse verbalizar, eu acho que a paixão dele seria avião também, que ele fazia algo de bico e jogava. Entendi. Tem aqui lembrando que cada autista é único, né? Cada um vai se comportar de uma forma, porque são únicos. Não existe nenhum igual, né? Justamente isso a irmã Quessa. Exatamente. Ela colocou: cada autista tem seu interesse. O meu filho ama jogos. É interesse restrito. Cada um tem um interesse. Aí tem uma outra irmã aqui que está perguntando, na verdade, eu acho que ela é mãe. A maior dificuldade na EBD hoje é que na maioria das igrejas não tem uma estrutura adequada, salas próprias de ensino. Meu filho não consegue permanecer no templo. O barulho incomoda, a rua o atrai.
a partir disso, se eu não sair para caminhar com ele, vem os gritos, ele se machuca. Nesse caso, qual é o conselho para a mãe, qual é o conselho para a professora? Ela é professora, ela é mãe. E o filho vai para a EBD, vai para a igreja. E aí ele não consegue permanecer no templo, o barulho incomoda e a rua o atrai. Se ela não sair para caminhar com ele, lá vem os gritos e ele se machuca. Aí eu estou perguntando, nesse caso, qual é o conselho que vocês dariam para ela como mãe e qual é o conselho que vocês dariam para a professora desse aluno? Irmã Priscila, para começar, assim, toda escola bíblica dominical, como na escola secular hoje tem, precisa de uma outra auxiliar. A gente, aqui na escola rede pública, chama-se cuidador. O cuidador é aquele que fica exclusivamente para a criança autista, tá? Porque a criança autista que necessita de um cuidador. Por quê? Porque a professora não dá conta se existe 16 alunos, eu vou falar de escola bíblica dominical, tá? Porque 30 é escola normal. 30, tem alguns lugares que é 28, então vamos falar da EBD, 16, 17, porque são divididas as classes, pode, às vezes, ter esse número. Como que ela vai conseguir auxiliar, contar uma história, desenvolver uma aula de escola bíblica dominical, apenas ela sem um auxiliar para essa criança. Essa criança precisa de um auxiliar que esteja ao lado, para auxiliar nas atividades, e algo que lhe chame a atenção. Então, assim, precisa que seja atrativo. O que atrai essa criança na rua? É o movimento dos carros? Então, aconselharia essa professora de escola bíblica dominical trazerem coisas que o movimento. Porque hoje em dia, nossas crianças estão cheias de desenhos na televisão, na TV, nos games, nos celulares, que tem movimento. Por que não fazer? Eu até fiz aqui, ó, contar a história, um leãozinho. Eu só achei essas imagens, foi possível tirar, não sei se vocês conseguem ver, de leão, eu enchi, coloquei ao lado aqui o outro objeto, para que ele fique de pé, essa imagem, ó. Pode usar palito para que dê movimento para essa criança acompanhar. Por quê? Porque eu tenho crianças, os que eu atuei, trabalhei, eles gostam de movimentos, de mexer, as mãozinhas mexem. Então, seria interessante que essas histórias fossem bem lidas antes, muito bem planejadas e criassem movimentos. Antes, na EBD, eles fazem visuais. Esses visuais são muito lindos, muito interessantes. Esses visuais podem estar sendo cortados, manuseados por a criança maior, pela professora auxiliar, uma pessoa que vai acompanhar a professora na EBD. Talvez isso torne atrativo para essa criança. Porque ela gosta, pelo jeito ela gosta de movimento, a rua, porque na rua ela vê movimento de carros. Com certeza, alguma coisa lá que a atrai. Então, como cada autista é único, o ideal seria o professor da escola dominical ir conhecendo esse autista, vendo do que ele gosta e tentando adequar a aula não somente para ele, mas também chamar a atenção dele para que ele possa também aprender um pouco da palavra de Deus, né? Exatamente, de uma forma geral. Inicialmente, a primeira coisa que deve ser feito é conhecer de fato, né? Conhecer o aluno. Então, ninguém melhor do que a família para passar essas informações. Então, chegou um aluno autista na sala, na IBD, procura a família, procura saber o que ele gosta, como é que ele se comporta, para a partir daí saber como está direcionando. E quando ela coloca aí com respeito a essa questão da igreja, o barulho, é interessante ver. O barulho está muito, vamos diminuir um pouco o som, deixa um som um pouquinho mais fechado, né? Diminui um pouco, vai sempre fazendo alguma coisa que vai ajudando ele, porque se cada vez que ele ouvir o barulho, a mãe tira ele da igreja, coloca ele para fora, vai para a rua, ele nunca vai se adaptar ao ambiente. Né? Microfones, né, irmã Priscila, o microfone, às vezes a música, o instrumento não está tão alto, mas quando alguém vai falar, tem uma voz muito aguda, e isso descompensa alguns autistas. Aconteceu aqui uma quadrilha, as crianças participarem, gostar da música, mas o som que saía pelo microfone, às vezes de uma certa forma, não sei o que aconteceu, quando acabou a dança, eles dançaram muito bonitinho, os dois,
foram 3 que participaram, 2 deles deixou o ambiente imediatamente, não voltou, foi para um outro lugar, foi para o parque e eu fiquei procurando, a mãe falou, olha, minha filha, eu não vou estar, que ela estava trabalhando, era durante a semana, ela não voltou mais para o ambiente, só para alimentar na hora do lanche, mas ela saiu imediatamente por causa do som da música, não era tão alto, mas o microfone. Entendi. Tem uma outra irmã aqui perguntando, acho que é a Maris também perguntando, quando na sala de aula tem um autista muito agressivo, ele tem muita agressividade constante com os colegas, como o professor de EBD deve agir? Acho que é a Maris também perguntando. Então, essa questão de agressividade seria qual a idade dessa criança? Por quê? Porque a criança, a partir de quando ele recebeu o diagnóstico de autista, a família tem que procurar ajuda. Porque toda criança autista, se ele não passar por terapia, ele vai ter regressão cada vez mais, porque ele vai ser um cidadão, como eu posso dizer, vai ser difícil socialização, porque o autista em si já tem problemas com socialização. Imagina essa criança, ele chega nos lugares, ele bate em todas as crianças, ele vai para a microfonia aí, né, irmã Priscila? Mas não é o meu, não, eu acho que é o seu, Lucimeire. Repetindo a voz e eu tô... Peraí, o meu celular está desligado, deve ser alguém que o meu também está. E, então, irmã Priscila, como eu estava dizendo, tem que ser tratada, a família tem que ser informada, a professora da Escola Bíblica Dominical, ela não pode encarar essa família, não sei qual, porque tem toda aquela família, tem algumas famílias que não aceitam, ainda estão no luto, o luto o que é? Não aceita, tem um filho com diagnóstico de autista, mas não aceita que o filho tem certos comportamentos. Essa professora de EBD, ela não pode chegar, é só ela, sua mãe, talvez ela precisaria do professor, do pastor da igreja, do superintendente da Escola Bíblica Dominical, de um grupo, um conjunto de pessoas para ir falar com a mãe, colocar nós. Por quê? Porque tem família, por mais que sejam evangélicas, ainda vivem no luto, não querem aceitar que o filho tem esses comportamentos. Mas existe e precisa ser tratado, não é culpa da criança. Aconselhamentos, o pastor talvez aconselhasse que a mãe fizesse terapias, levasse para sítio, andasse a cavalo, uma natação. Se ela fala, eu não tenho dinheiro para pagar, procura às vezes finais de semana ir a algum lugar, se família tem sítios. Então, assim, conversar, mas não essa professora encarar essa mãe sozinha. Tá? Foi ótima a sua resposta, porque a irmã Cristiane que perguntou, se a família omite que a criança é autista, como trabalhar com a família neste caso? Então, neste caso, a professora como a irmã citou, a professora teria que, com o auxílio do pastor, do superintendente, conversar com a família. Assim, como que eu posso dizer? Se possível, ter mais pessoas envolvidas da Escola Bíblica Dominical. Uma outra professora que já passou por aquele aluno, uma classe que está ao lado, que essa criança está atrapalhando, para que ela não vá só. Porque tem casos, não vou dizer na igreja, mas tem casos na escola secular, de que pessoas agridem, vão contra, falam em processar a escola, falam N coisas, como a irmã Lucimeire sabe que ela trabalha. Então, que nos foi aconselhado, quando a gente participou de um encontro de uma formadora psicóloga falando isso pra gente, não encare nenhuma família que vive no luto sozinho. Fala nós da escola, não coloque mãe, não, que isso não é bom para você, porque não foi só você. Compartilhe com a pessoa de confiança, o pastor da igreja, agora no caso da EBD, o pastor, e assim como eu disse. Mas, Jocelina, só para endossar um pouco a sua fala, isso é tão interessante, a gente precisa levar em consideração o seguinte, nós, psicopedagogos, nós não somos os profissionais mais indicados, ou, aliás, nós não podemos diagnosticá-los. A verdade é essa, né? Nós somos orientados, temos algumas orientações e nós podemos estar chamando a família, alertando e solicitando que leve ao profissional adequado, capacitado para fazer o diagnóstico. Então, esse assunto aí é muito interessante e a gente precisa ter muito cuidado e muita atenção. Porque a família que vive no luto, que está no luto, ela já sabe.
E aquela que ainda não tem conhecimento nenhum, vai ser um susto. Exatamente. Vai ser um susto muito grande. Eu recebo quase todos os dias na minha sala, e olhe que os sintomas de autismo, depois da pandemia, têm crescido muito, têm avançado de forma assustadora. Os diagnósticos têm sido dados de forma, assim, tem crescido de forma assustadora mesmo. Então, assim, a gente precisa de ter muito cuidado com aquela família que não aceita, porque a gente precisa de ir caminhando aos pouquinhos e mostrando, né? Olha, ele está com um comportamento diferente, como é que ele está em casa? Será que a escola secular não já percebeu alguma coisa? Porque aqui na classe ele está se comportando assim. Procura saber se a mãe, se a família tem informação do assunto, sobre o problema. Começa a fazer seminário na igreja, voltado para o assunto, palestra, voltado para o assunto, porque quando a gente conversa, eu gosto muito de trabalhar aqui no meu setor, a gente trabalha muito com pequenos grupos. A gente traz um grupo hoje de 5, 6 famílias, ouve o depoimento de uma, de como ela lida em casa, como é o comportamento do seu, e vai despertando a outra que está ouvindo, né, para ter os cuidados e as atenções. Quando a gente pensa que elas mesmas chegam e se colocam, ai, meu filho, fulaninho, está se comportando assim. Jesus, será que ele é autista? Para o que é que eu faço? Me ajuda, me orienta. E aí a gente vai passando as orientações, mas tem que ser de forma muito cuidadosa. Né? Muito cuidadosa mesmo, porque é complicado. É porque, irmã Lucimeire, alguns pais, eles, por mais que eles recebem diagnóstico filho autista, essa criança não é acompanhada, não recebe tratamento, porque uma terapia hoje é muito caro. Uhum. E aquele caso que não tem diagnóstico, igual a irmã falou, nem seria nem aconselhável que a professora da EBD falasse para esses pais, porque não, principalmente se ela não tem formação nenhuma, se ela tem a formação pedagógica, alguma coisa, ela fala, mãe, você já percebeu? Se ela tem uma afinidade com essa mãe, a senhora já percebeu que ele tem algum comportamento estranho? Ele é assim, com todo carinho, porque não deve ser fácil. Hoje eu assisti um vídeo dizendo que os autistas lá nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa que as mães, elas têm um grau tão elevado de estresse, lida com uma criança autista, que às vezes é até mais de um batalhão de polícias, assim, de como eles estão indo para a guerra. Imagina o grau de autismo, porque uma criança agitada que não consegue sentar, que não consegue ouvir. Então, assim, para a mãe, e essa criança, se ela é autista com TDAH não deve ser fácil. Com certeza. Vai em algum lugar, a criança não aceita, tem rigidez, não aceita o lugar, não pode viajar, não pode ter uma vida social normal com aquela criança. Não deve ser fácil. Sem levar em consideração o transtorno que sofrem por questão da sociedade. Exatamente. Né? A sociedade ainda é muito hipócrita nesse sentido, né? Às vezes sofre a decepção, da rejeição, né? E aí, às vezes, a família até compreende ou aceita, mas não quer expor, por medo da reação da sociedade, da reação da igreja. Vergonha, né, irmã? Por vergonha. Aí tem por sofrer discriminação, porque a gente sabe que nossa sociedade discrimina mesmo. Sim, exatamente. Né? Na maioria das vezes são discriminados. As leis estão aí, mas parece que apenas para a gaveta. Os direitos que eles têm, na verdade, não são adquiridos, né? Como é que o SUS, na minha cidade, por exemplo, nós temos uma limitação, é o mínimo, apenas o atendimento para 2 famílias a cada 6 meses. Uma demanda tão grande. Né? E isso não é só na minha cidade, o país inteiro. Exatamente. A família fica numa linha de espera, aguardando uma regulação durante 6 ou 8 meses para poder fazer um exame neurológico, para levar um neuropediátrico para descobrir se de fato a criança tem ou não autismo, se é ou não TDAH, e assim sucessivamente a gente vê em quase todos os transtornos essa situação. Então, é muito complicado. Então, se a criança não tem ainda um diagnóstico, é o que a irmã coloca aí, é melhor então você nem falar. Exatamente. Então, tem mais uma pergunta. O que não devemos falar para uma criança com autismo? Olha, tem
como se diz, o autista tem diversos tipos de comportamentos. O que tem? Cada um é um. O que acontece? Eles são, vamos usar um termo, ou é 8 ou 80. Eles têm, se ele tem, a maioria deles tem rigidez. Se eles disserem que a caneta é vermelha, você não vai ficar teimando, ele vai falar que é vermelha, você fala que é azul, só fazendo uma comparação. Então, assim, pela rigidez, não tem que saber como se conduz a conversa, não deixa ele perceber que ele é um coitadinho, não fique falando para os colegas que ele é assim, fala assim, ele é diferente. Se ele fala assim, nosso colega ele é diferente, ele vai aprender. Então, assim, por quê? Porque a maioria dos pais, tem muitos pais que eles querem que os filhos dele tenham uma vida social normal, que encare os filhos dele como uma criança, mas não é. Por quê? A criança típica, eles têm as suas limitações. Eles aprendem, irmão Josué, você deu um exemplo aí. A minha aluna autista de 6 anos, ela é super inteligente. Ela faz tarefas em sala de aula, na sala regular, ela estuda comigo 2 horas, 2 vezes por semana, na sala do EE, que é a educação, atendimento educacional especializado. E na sala regular, a professora faz muitos elogios a ela. Ela participa das atividades, como as outras crianças, mas ela tem o jeitinho dela. Então, tem que saber como vai conduzir a ela, falar. Certas, como se diz a irmã do TDAH, o autista também é do mesmo jeito, sem comparações. Eles não gostam disso, eles são únicos. Eu, assim, agora já estou à vontade e vou usar o termo que eu usei com ela. Eu sou mineira e, às vezes, mineiro se descuida e fala bobo, né? Eu ainda estou em Rondônia há anos, mas tem hora que eu falo boba. E um dia, sem querer, eu disse, boba, pegue isso, alguma coisa assim, mais ou menos parecido. Ela virou para mim e disse, você me acha boba? Eu, não. Eu vou ter que parar, eu sou mineiro fala bobo. E para explicar para ela, ela achando que, então, assim, por essas que eles levam as coisas muito ao pé da letra. A nossa palestrante um dia disse que o aluno dela, ela falou, vamos brincar de feirinha? Fazendo terapia, aí ele falou assim, o milho verde. Ele falou, o milho não é verde. O milho não está verde, o milho é amarelo. Não, mas o milho é verde. Não é verde, é amarelo. Então, ela não discutiu com ele, porque ela ia vender, queria que ele comprasse milho verde, e ele insistiu que o milho não era verde, o milho era amarelo. Então, assim, vai bater de frente com essa criança? Não. Tenta conquistá-lo, sorrir com ele, se os coleguinhas tentam conduzir por um lado que não cause transtorno. Como ele disse, que as crianças possam compreendê-lo. Ficou claro? Ficou claro. Aí agora complementando, eu tenho um autista na sala e a semana passada ele chegou chorando. Por que ele estava agitado, chorando? Eu perguntei para ele, ele disse que a pró da minha sala hoje me chamou de gatinho. Romeire, eu não sou gatinho, o gatinho está lá na minha casa, ele dorme embaixo do sofá. Então, essas comparações que às vezes a gente usa, essa figura de linguagem, isso para o autista é uma facada. Exatamente. Um problema, então tem que tomar muito cuidado com as figuras de linguagem. Exatamente. Agora, uma pergunta para a gente encerrar, que eu acho que todo professor, acho que de EBD, tem essa preocupação. Como orientar os amigos referente a uma criança autista na sala? Se chama todo mundo, sem a presença do autista, e explica que ele é autista, não fala nada. Como o professor deve proceder nesse caso? Olha, eu vou falar a minha experiência como eu vejo os nossos professores da rede pública de ensino. O autista ele precisa de ter um coleguinha ao lado dele, alguém que ele adquira confiança. Talvez ele não tenha essa confiança na professora, porque a professora ela tem que atender todos e eles têm, como eles têm rigidez, alguma coisa, eles têm, não posso dizer ciúmes, eles querem muito atenção, principalmente quando os pais dão muita atenção, eles querem, como a professora é professora de todos, ele precisa de alguém que ele tenha uma certa confiança em sala de aula.
O que isso acontece? A maioria das crianças, às vezes, nas salas secular, eles percebem, sabe? A professora fala, ele é diferente, alguns colegas sabem que a criança é autista, talvez na escola bíblica dominical seria a professora chamar e conversar, falar dos sons, falar da voz alta, porque as crianças falam muito alto, as crianças têm aquelas tímpanos que são uma bênção, que falam alto, que sorriem, que às vezes gritam, e a criança não vai gostar, às vezes vão cantar um louvor que eles gostam, eles cantam muito alto. Então, para a criança autista, isso não seria legal. Ok. Certo? E você, Lucimeire, quer complementar? Não, ótima explicação dela, exatamente isso aí. Então, o que os professores teriam que fazer mesmo é uma forma de adaptá-lo e adaptar também os demais alunos. Conhecer a turma, cada autista, cada aluno. Isso mas não falar para os demais alunos, olha, gente, você precisa falar mais baixo. Porque não seria não falar, porém saber falar. Falar de uma forma que não constranja, né? De uma forma que não vai constranger o autista ou qualquer uma outra deficiência que tenha na sala, né? Não pode constranger. Então, nesse caso aí, seria legal um trabalho, vamos hoje falar das diferenças. Todo mundo aqui é igual? Tem algum coleguinha aqui que é igual a você, ou que é diferente de você? O que você tem que ele não tem? Eu costumo sempre usar a questão do óculos. Sempre que eu vou direcionar meus alunos nesse sentido, ou em alguma palestra na escola, que eu vou visitar, ou alguma coisa assim, eu gosto muito de colocar a questão no meu óculos. Eu digo, olha, eu uso óculos. Se Pro tirar aqui, Pro não vai conseguir enxergar o olho, o nariz de nenhum de vocês. Tem mais alguém aqui que é igual a mim? Tem mais alguém que é dependente do óculos? Tem mais alguém aqui que usa alguma coisa que você não usa? Tem um cadeirante? Tem alguém que tem uma deficiência diferente da outra? Então, vamos trabalhar com as diferenças. A partir daí, eles vão percebendo que existem diferenças e que todos devem ser aceitos, porque todos são iguais, mas cada um com suas diferenças, e a gente precisa de aceitar as diferenças um do outro. Então, de forma que não vá constranger, a gente vai trabalhando e deixando claro que as diferenças é para ser aceita, né? Cada um reage de uma forma, cada um tem sua forma de ser, e assim a gente consegue, né? Deixar a turma ciente de que tem alguém ali que tem uma dificuldade, que precisa de um auxílio melhor, precisa de trabalhar de uma forma diferente. Ok, né? Conhecimento, nesse caso, é o segredo, né? E um outro item, algo que eu queria pontuar também, Priscila, é a questão de demonstrar sentimento, afeto verdadeiro por essa criança, porque a gente sabe, não vamos aqui ser negligente, não vou aqui dizer que tem pessoas que trabalham, mas às vezes não faz aquilo com muito amor, tem que dar o melhor de si. Então, deixa eu colocar aqui que minha bateria está ficando, dar o melhor de si. E aí, nesse caso, a criança precisa perceber que aquele afeto é verdadeiro. Porque para a criança autista, se ele perceber que o professor, a pessoa que está trabalhando com ele está sendo verdadeiro, sincero, porque eles são sinceros, verdadeiros, sinceros. Assim, toda a criança, qualquer criança, precisa de ter essa segurança. Se ele não conseguir perceber segurança nessa pessoa, ele não vai dialogar, ele vai ser difícil para o professor trabalhar com ele. Desenvolver qualquer atividade. Por mais que o professor ache que planejou aquela aula, se a criança autista não tiver segurança, não ter uma confiança nele, não vai ser fácil trabalhar. Entendi. Ele sempre vai se sentir seguro, abrigado em alguém, né? Um colega, um professor, onde ele vai se sentir mais seguro. Então, isso porque ele já adquiriu a confiança, né? Quando ele consegue perceber que ele está confortável com a pessoa que está ao lado, com o professor, o coleguinha, ele se sente seguro, ele confiou. Então, essa questão da gente dizer assim, o autista ele não consegue socializar, ele não socializa, ele não convive com... Não, isso é mito, eles conseguem sim. O que precisa é a gente deixar eles descobrir que você é confiável. Quando eles conseguem adquirir essa confiança, eles conseguem se socializar, conseguem interagir.
Agora, tudo é muito lento, com muita paciência. Entendi, porque tem até, falando em paciência, e tem uma pergunta que eles colocaram aqui, se o autismo piora com o tempo. Olha, pode sim acontecer. Se ele não tiver estímulo, se ele não receber terapias para que aquele comportamento dele, a tendência é piorar. Porque, assim, as livros que eu já li, conteúdos que eu já li, palestras que eu já assisti, fala que a tendência é piorar se ele não receber, porque vai ficando cada vez pior. Tá? Se ele não receber, porque o excesso de estereotipia, de interesses restritos, se não for trabalhado, não é para curar a terapia. Mas não é para curar, é para ensinar o indivíduo a... Acho que a internet dela, ou então o computador dela travou. Travou. Então, assim, complementando o que ela coloca ali, isso é tão importante, interessante, a gente precisa de entender o seguinte: eles conseguem socializar, eles conseguem participar de qualquer atividade quando você prepara eles com antecipação. Você pode, na aula de domingo, a gente vai fazer uma atividade onde a gente vai estourar balão, por exemplo. E na maioria das vezes, os autistas, a questão do barulho, né, que incomoda, e também o manuseio do material muito mole, esse tipo de material, assim, como a questão da gelatina, essas coisas, eles sentem a sensibilidade deles são meio agressiva, eles não gostam muito. Mas, assim, com cuidado, você preparando eles com antecedência, eles conseguem se envolver na atividade e desenvolver a atividade. Eu tenho um aluno que ele não conseguia de forma nenhuma encher um balão, soprar um balão, uma bola de soprar. A gente vai fazer uma atividade, uma contação de história, e como é que a gente vai fazer para auxiliar esse aluno? Então, eu conversei com ele, peguei o balão, você não confia em pró? Pois eu vou encher esse balão e ele não vai estourar. Mas se ele estourar, vai ser um barulho muito mínimo, não vai te incomodar. Então, eu preparei ele. Hoje ele já consegue pegar balão, mexer sozinho, ele escreve no balão, ele já gosta de trabalhar com balão, que antes ele não manuseava. Né? Então, com muito cuidado, quando você começa a orientar, você começa a preparar eles antecipadamente, você sabe que na EBD de domingo você vai fazer uma atividade, uma dinâmica, onde vai ter um barulho a mais, ou vai ter um objeto que pode ser sensível a ele. Quando você prepara com antecedência, eles conseguem socializar. Então, assim, eles são muito sensíveis a mudanças. A mudança de professor de EBD ou de uma escola secular, isso incomoda, a mudança de uma sala para outra, uma troca de professor, uma troca de cadeira, a simples mesa, a simples cadeira do aluno que você tira do local onde ele gosta e costuma sentar, você coloca no outro lado, isso também vai agitar eles. Então, quando você prepara com antecedência, eles conseguem se desenvolver, conseguem concentrar um pouco e conseguem deixar você trabalhar de forma que não vá se sentir tão incomodada nem atrapalhar os colegas. Então, são cuidados necessários que a gente precisa ter, né? Principalmente na EBD, por exemplo, às vezes a gente tem aquele momento na sala infantil, vamos fazer muitas brincadeiras, muitas dinâmicas, trabalhar em rodas, em conjuntos, coleguinha dar a mão, fazer círculo. Então, tudo isso eles precisam de saber com antecipação que vai ser utilizada essa forma de uma sala para outra. Uma Priscila, estou aqui. Vai trabalhar em rodas, em conjuntos, você precisa só baixar o som do celular. Saber com antecipação que vai ser utilizada essa forma. Voltei, Priscila, estou aqui. Está sem conexão? Ela está com um problema na conexão. Irmã Lucimeire, tem mais uma pergunta aqui, eu achei interessante, sobre o TDAH. O TDAH evolui para o mal de Alzheimer? Não. O mal de Alzheimer
É diferente do transtorno de hiperatividade, ele é mais voltado também, é muito parecido com a questão do autismo, tem muito a ver com a questão de comportamentos. Ah, tá. É que uma pessoa perguntou, acho que a pessoa está pensando que a pessoa que tem o TDAH, com o tempo, ela pode desenvolver o mal de Alzheimer. Nesse caso, não, né? Nesse caso, não. Aí tem a irmã Evanice que perguntou assim, ó, o desenvolvimento acontece de acordo com o nível de maturidade e entendimento que a criança vai sendo estimulado? Não, ela se refere a que questionamento? A autista? O autista, isso, o desenvolvimento do autista. Ele acontece Sim. de acordo com o estímulo? De acordo com o estímulo. Assim como pode acontecer o atraso no desenvolvimento, acontece também o avanço, tudo depende da questão do estímulo, de como ele está sendo estimulado, como ele está sendo trabalhado, se ele está acompanhando as terapias normais que precisa de acompanhar, está sendo... Então, nunca é aconselhável, nunca foi aconselhável a gente isolar. O autista não pode viver isolado, ele está no mundinho dele, isolado. Não existe isso. Ele precisa, sim, de socializar, de conviver, de se relacionar, de fazer as terapias necessárias, de ser trabalhado, de ser estimulado. Né? Então, não vai acontecer assim, ali está um ex-autista. Não, mesmo porque o autista não é doente, isso não é uma doença, não é igual você ir ali no laboratório, tirar seu sangue e fazer a análise e descobrir o que é que está te causando aquela enfermidade porque você está doente. Não, é uma questão de comportamento, né? Uma questão comportamental que você pode trabalhar e você pode ir conseguindo aos poucos, melhorando. Mas assim, vai existir a cura para o autismo? Cientificamente foi comprovado. Então, as principais dicas, então, para os professores é conhecer, estimular e preparar o aluno. Sim. Antecipação, né? Nessa questão da preparação, a antecipação, né? Antecipação, muito bem. Quer complementar com mais alguma coisa, Jorceline, que nós já estamos encerrando? Eu fiquei alguns minutos fora, a internet saiu aqui, ela falou da antecipação, se for ter uma visita de alguém, uma pessoa sempre chega antes de começar a aula, se for ter outra pessoa, uma história, dependendo do tipo de característica que vai usar, por exemplo, fazer uma roupa de TNT, usar uma peruca nas aulas, alguma coisa assim, tudo isso tem que antecipar, mostrar o objeto, falar, eu vou trabalhar isso, vai ser aquilo. Às vezes vai trabalhar um fantoche contando a história, tem que mostrar, se perceber que o autista assustou e não quis aquilo se de uma forma ou outra desregulou, não apresenta, porque pode não surtir efeito, tá? Ao invés de ser aquela aula, não vai ser. Se for cantar uma música, se tiver alto, ver que ele não está se sentindo bem, vai abaixando o volume, reduz, tá? Então, aí já entra na pergunta da irmã Edna, ela colocou assim, meu filho tem autismo e TDAH, ele tem dificuldade quando a atividade na sala com música, pois o barulho deixa ele muito inquieto, a ponto dele deitar no chão e tampar os ouvidos. O que fazer para que ele participe? É como a gente disse, se vê que a música pode colocar uma forma baixa, pedir que as crianças cantem de um tom bem baixo. Se de tudo ele não gostar, tenta cantar assim a música, as crianças aprendem uma voz suave para cantar aquela musiquinha, alguma coisa parecida para que a criança venha participar, porque isso é agradável, isso é útil para a vida social dele, porque em outros ambientes, às vezes isso não vai acontecer, mas na escola bíblica dominical isso pode acontecer. Na sala secular pode acontecer. Então, tem que preparar a criança. E é bom também que os outros alunos também praticam o amor, né? Exatamente. Não é verdade? Eu acredito que todas as perguntas aqui no chat foram feitas e respondidas. Sim. E eu sei que isso é um assunto aí que, se a gente fosse ficar por horas e horas, são muitas dúvidas, e como vocês citaram que nenhum autista é igual, então, é como eu falei, o conhecimento, a antecipação, toda essa preparação, até mesmo gerar essa confiança é muito importante. Então, eu queria agradecer
a vocês pela disponibilidade, pelo tempo, pelo conhecimento, que Deus possa abençoar vocês muito mais, e vocês são uma bênção na nossa vida nesse projeto. Obrigada, você Tá bom? também. Essa foi só a primeira live, tá, pessoal? A primeira de muitas. Nós temos ainda mais alguns assuntos que nós vamos estar, no decorrer desses próximos meses, aí, das próximas semanas, tratando, tá? Mas foi só uma live inicial mesmo, para a gente começar a orientar os professores de EBD a como tratar esses alunos, como se comportar, como falar com todos os alunos e como fazer para ter uma aula eficiente e que todos possam aprender da palavra de Deus. Muito bom. Irmã Lucimeire, quer se despedir? Que a gente já estamos encerrando. Ok, muito bem. Então, assim, eu quero só agradecer, né? Agradecer a vocês por ter oportunizado, né, estar participando dessa live, agradecer a todos que nos acompanharam e nos colocar, assim, à disposição para qualquer eventual dúvida, né? A gente vai continuar lá no grupo, então qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode me chamar, a gente está aqui à disposição para responder. Se a gente não tiver como tirar a dúvida no momento, a gente estuda e dá a resposta depois, né? Amém. Mas fiquei muito satisfeita mesmo, como eu falei, então, assim, estou feliz porque a gente está percebendo, assim, que a igreja está indo na direção certa, cuidando de pessoas, né? Enquanto a igreja não chegar no céu, ela precisa de fazer o seu papel de cuidadora aqui na terra, né? Então, nós estamos cuidando de pessoas, esse é o nosso objetivo, então a gente fica grata a Deus por nos conceder, assim, essa oportunidade. Eu sei que a gente às vezes se questiona o porquê, tá? Deus me colocou nessa posição, nesse local, mas Ele sabe o porquê de todas as coisas, né? Ele é quem direciona e quem comanda tudo. Então, eu só tenho mesmo que agradecer mesmo a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu e agradecer a vocês e dizer assim que foi um momento ímpar na minha vida. Muito obrigada. Amém. Nós que agradecemos. Com vocês. Tá? Muito obrigada. Irmã Jorceline quer... Amém, amada. Irmã Jorceline quer se despedir? Eu quero agradecer, assim, imensamente, de coração, toda a rede EBD+, a pastora Rafael Cagé, a irmã Priscila, que é essa pessoa que está sempre disposta a nos atender, essa pessoa, assim, maravilhosa, a irmã Lucimeire, que eu estou conhecendo, e a gente, interessante, nós que servimos ao Senhor, a gente já se torna família, parece que eu conheço vocês pessoalmente. Gente, maravilha. Sinta meu abraço, eu gosto de abraçar, embora, graças a Deus, a pandemia reduziu. Então, assim, sintam meu abraço, a minha gratidão, eterna gratidão a Deus pela vida de vocês. O pastor falou que tem um grupo do Pão Diário, que foram 7 dias de oração. Eu estava bem nervosa, minha cabeça começou a doer, assim, porque eu não conseguia fazer o slide e não dava certo. Eu falei, não, vou falar e Deus vai me dar graça. Eu acredito que não é só teoria, eu estava muito preocupada com falar um pouco da teoria, mas eu acredito que as meninas entenderam. Então, assim, eu tenho materiais, tem coisas assim que eu trabalho, se caso alguém queira me chamar no privado, no grupo, lá no WhatsApp, para dar algumas orientações, fotos de algumas coisas que eu trabalho. Vamos agendar uma próxima live para você mostrar os trabalhos que você falou das mãozinhas, dos fantoches, eu achei bem interessante. Isso, então, assim, para dedoches, para contar história, então tem todo, eu trouxe até algumas coisas que eu falei assim, não sei se vai ser a ocasião, se vai dar tempo, eu queria ter jogado, mas não foi possível. Então, assim, só agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade de estar aqui e sou grata mesmo por fazer parte da EBD, esse povo abençoado. Enquanto nós estivermos aqui, nosso papel é amar, semear o amor e ser sal e luz neste mundo que já está, como se diz, deteriorado, né? Por certos princípios aí que ferem muitas famílias, mas muitas pessoas ainda creem que existe bondade, creem que existe um Deus que tudo pode. Então, nós estamos à frente disso aí, vamos ser gratos a Deus por ter nos escolhido. E eu sou grata a Deus por ser professora secular, muito mais ainda por ser professora da EBD. Amém.
É a melhor escola que há. Não existe É outra. verdade. Deus continue abençoando vocês, minhas lindas. Tá bom? Muito obrigada. Eu quero agradecer a todos que participaram dessa live, todos que enviaram Obrigada a todos. perguntas. Eu espero que tenha sido bênção também na vida de vocês. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, a gente lançou o canal hoje, se inscreve lá no canal. Quem não está seguindo no Instagram, começa a seguir a gente lá no Instagram. E quem ainda não entrou no grupo, a gente tem o grupo do EBD Mais Superação Autismo, onde a gente coloca bastante conteúdo para os professores, estamos colocando as dinâmicas. E na próxima semana nós vamos ter uma live, se não for uma live, vai ser um vídeo com a professora Cristiane, de Educação Física. Ela vai estar falando um pouquinho sobre se o autista pode ou não pode participar de dinâmica que tem exercício, que tipo de exercício. Então, acompanhe, fique ligado com a gente, tá bom? E quem não se inscreveu, entra lá no grupo, que vai ser bênção, tá bom? Deus está abençoando esse projeto, eu tenho certeza que, como disse a irmã Lucimeira, nossa obrigação como igreja é cuidar, é o cuidado aqui na Terra, tá bom? Obrigado, minhas lindas, Deus abençoe, e até a próxima live, tá? Obrigada a você, irmã Priscila, a todos que participaram. Deus continue abençoando grandemente, tá? Teve alunos da Escola Bíblica Dominical que mandou um oi para mim, que estavam participando, fico muito grata, tá? Todos que participaram. E o irmão Rodrigo aqui está dizendo assim, que conteúdo maravilhoso. Que bom que vocês gostaram, gente. A irmã Cristina obrigada mesmo. Uma bênção. A irmã Tamira também está dizendo grata pela live. Ai, que bom. Deus a gente pede desculpa pelas falhas, né? Mas é assim mesmo. Tecnologia às vezes deixa a gente na mão, né? Não é verdade? Mas assim mesmo. Que bom que deu tudo certo, Deus estava na direção de tudo, e foi como Ele quis. Amém. Fiquem com Deus, hoje é dia do amigo e a gente aqui, fazendo novas amizades. Ai, que bom. Então, como a irmã Juscelina falou, a gente já se sente amigo, parece que já se conhecia há muito tempo. Exatamente. A família de Cristo é assim, que maravilha. Então, um abraço. Que Deus Fiquem com Deus. Bom descanso, minhas lindas. Beijo. Beijo. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.